Salve Maria Santíssima. Nesse vídeo, apenas indicar a magnífica e grande obra do nosso querido padre Reginaldo Garrigou Lagrange, As Três Idades da Vida Interior. Nesse livro, logo na introdução, o padre Garrigou Lagrange ele vai dizer que esse livro vai ser como uma grande exposição dos 20 anos de estudo, de ensino das aulas que ele deu lá no Instituto Angélico lá de Roma, né? E ele vai explicando que nesses longos anos na Faculdade de Teologia do Angélico de Roma, né? Ele deu essas aulas e baseados em duas outras grandes obras, o livro Perfeição Cristã em Contemplação, que é uma obra de 1923, e o livro O Amor de Deus e a Cruz de Jesus, que é uma obra de 1929, que são obras que vão tratar desse tema da ascética e da mística, né? De forma bem aprofundada também. E aqui é como se fosse uma linguagem mais acessível e ele tenta, de certa forma, sintetizar e, ao mesmo tempo, compactar tudo aqui. Mas, mesmo assim, a obra se torna bastante vasta. É em 2 volumes, dá mais de 1000 páginas, 1100 páginas, né? E ele já começa mostrando a problemática entre o que é, no nosso tempo, esse entender a ascética e a mística. Existe uma separação entre os dois ou existe uma unidade? Qual a compreensão que existe entre os mestres da vida espiritual ou os que estudam de forma mais especulativa o tema? Quais as abordagens ao longo do tempo houve sobre isso, né? Ele vai falar logo de início sobre a única coisa necessária. E ele vai usar um exemplo bem interessante, que essa única coisa necessária, muito ligada à intimidade com Deus, ao organismo sobrenatural, esse vínculo de união com Deus. Ele vai usar um exemplo bem simples do nosso dia a dia, que uma vida interior, às vezes, a gente poderia usar a seguinte comparação. Nós nos deparamos muitas vezes conversando intimamente conosco mesmo. Às vezes sobre problemas do dia a dia, ou a depender de assuntos mais profundos, por exemplo, um artista, por exemplo, um literato, um cientista, um matemático, um poeta, alguém que é um compositor, ou qualquer outra área, né, das ciências humanas ou de outras ciências aí a serem apresentadas. E que a pessoa fica ali usando a criatividade, tendo insights. E são conversas às vezes muito profundas, né? Conversas filosóficas, conversas sobre o mundo político, não partidário em si, né, mas político no sentido mais profundo, questões sociais mais profundas, questões antropológicas. Ele vai falar que isso tudo é muito importante. Não é uma pessoa que está presa ao externo somente, né? Mas ela consegue perceber que tem ali uma alma e vai conseguindo ter esse diálogo. Mas ele vai mostrando o passo além que deve ser dado. Essa única coisa necessária é essa atenção e esse crescimento do amor que nós devemos ter para com Deus, que habita em nós. Então,
obra, As Três Idades da Vida Interior, vai trabalhar muito nesse sentido da única coisa necessária. Deus é o único necessário. Então, o livro As Três Idades da Vida Interior, essa grande obra, né, vai trabalhar todas as outras coisas em cima disso. Porque se Deus é o único necessário, quais são os meios de reconhecer a presença de Deus, de ficar cada vez mais vinculado e unido a Ele, de obedecê-lo, de amá-lo, de caminhar no processo de amadurecimento e união com Ele. Então vai entrar várias coisas aqui, a questão da graça santificante, a questão das virtudes infusas, a questão da inabitação trinitária, a questão dos sacramentos, a questão da devoção à Virgem Maria, a questão da Eucaristia, a questão da Santa Missa, a questão da leitura espiritual, da leitura das Sagradas Escrituras, a questão da oração mental, os vários tipos de oração, e várias outras temáticas sobre a vida espiritual, os dons do Espírito Santo, os dons de santificação, os frutos do Espírito, as várias fases da vida espiritual, a via purgativa, a via iluminativa, a via unitiva, os vários exemplos dos santos, os que são mais usados aqui pelo Padre Garrigou Lagrange, Santa Teresa de Ávila, São João da Cruz, Santa Teresinha e Santa Catarina de Sena e São Francisco de Sales e São Tomás de Aquino. São esses 6 os mais usados, né? Os santos do Carmelo, os 3 doutores do Carmelo, e também, logo em seguida, São Tomás de Aquino, São Francisco de Sales e também Santa Catarina de Sena. São os 6 que são mais citados. Tem outros, né? Beatos, tem outros exemplos, tem outros santos como, por exemplo, que vão falar sobre temas bem aprofundados, né? Outros beatos e beatas e místicos, né? Mas ele fixa mais esses 6 que eu acabei de citar. Ele vai também mostrar o grande problema que se tem hoje das pessoas não darem atenção praticamente nenhuma à questão da vida espiritual, e ele vai colocar quais são esses empecilhos. Muitas vezes o empecilho do materialismo, o empecilho das ideologias, né? Ideologia comunista, ideologia ligada à questão a um certo liberalismo, embora às vezes não use bem essa expressão, né? Mas ligado às ideologias em geral. Logo no início ele vai fazendo dando algumas pinceladas sobre esse perigo, né? Desse certo individualismo, desse certo coletivismo, as ideologias como perigo para a vida espiritual. E ele vai mostrando luzes para a gente não cair nessas armadilhas, certo? Já no finalzinho da obra, ele vai tratar sobre as coisas mais extraordinárias da vida mística, que geralmente a gente se atrai a buscar esses assuntos justamente só por eles, né? A bilocação, a levitação, as chagas, o efeito luminoso, né? E vários outros fenômenos bem extraordinários. Mas isso já vai sendo lá no finalzinho da obra, ele dedica com muita precisão, com muita maestria, mas são 1.100 páginas, ele dedica mais ou menos 40 páginas sobre esse assunto, né, mais ou menos. Então vale a pena, é uma obra que nos ajudará no caminho da santidade, no caminho do autoconhecimento, no caminho de busca de união com Deus. Eu vou fazer outros vídeos falando um pouquinho da introdução desta obra, tá bom? Um abraço. Salve Maria.